Oi, pessoal. Hoje vamos começar aqui uma aula, né? Vamos falar sobre plantas, mais especificamente vamos falar sobre as angiospermas. Bom, a gente vai lembrar, né, lá dos nossos conteúdos passados, que as plantas, de modo geral, elas são divididas, né, são organizadas em 4 grupos, né? A gente tem esses 4 grupos aqui. A gente tem as plantas que são classificadas como briófitas, e aí nesse grupo a gente tem plantas que são bem simples, né? Plantas que têm estruturas ainda muito primitivas, né? Tanto que a gente vai lembrar lá do principal representante das briófitas, que são os musgos, né? Na verdade, ele não tem órgãos verdadeiros como os outros grupos, né? A gente vai lembrar que eles são divididos em rizoide, filoide e cauloide, né? Então são estruturas ainda muito simples. E também são as plantas que não possuem vasos condutores. Então, primeiro grupo das briófitas. Depois a gente tem o grupo das pteridófitas, né? Representado principalmente pela samambaia, né? Aqui nas pteridófitas, aqui a gente vai ter o primeiro grupo de plantas que vai apresentar vasos condutores, né? E que vai ter o corpo dividido em raiz, caule e folhas. Porém, esse grupo ainda não vai apresentar nem sementes, nem flores e nem frutos. As gimnospermas vai ser aquele grupo de plantas um pouco semelhante às angiospermas, né? Porque aqui, pela primeira vez, vai aparecer as sementes. Então, eu tenho raiz, caule, folhas e sementes. Porém, as sementes no grupo das gimnospermas são aquelas que a gente chama de sementes nuas, porque essas sementes elas não ficam protegidas dentro de um fruto, porque ainda não existe nem fruto e nem flores aqui no grupo das gimnospermas. E, por último, a gente vai ter o grupo das angiospermas, que a gente vai dizer que são as plantas completas, né? Vamos dizer assim, porque elas vão apresentar todos os órgãos vegetais das plantas, né? Então, aqui a gente vai ter raiz, caule, folhas, flores, fruto e semente, certo? Então, essas são as plantas que a gente considera como plantas superiores. Hoje a gente vai começar a trabalhar os órgãos vegetativos das angiospermas. A gente vai dar início aqui às raízes. Né? A raiz vai ser aquela parte da planta, como já é bem conhecido, né? Bem típico da gente. A gente sabe que as raízes elas têm função de, principalmente, né? Função primordial, absorção de água, tá aqui H2O, e sais minerais, mas também vai ter função de fixação, né? É a raiz quem vai fixar a planta no solo, né? Ela vai segurar a planta no solo. As raízes elas vão ter algumas divisões, né? A gente olha aqui, ó. Pensa que aqui é o solo, né? Subindo o caule. E a gente vai ter algumas divisões, certo? Olha aqui o nosso desenho, certo? Começando aqui de baixo, né? Aqui a gente tem uma estruturazinha chamada de coifa. A coifa, ela vai funcionar como uma espécie de capuz, né? Aqui eu tenho várias células, né, que protegem o finalzinho da raiz. Vai proteger contra o atrito, né, da raiz com o solo, certo? Então, a coifa ela tem essa primeira função. Subindo, né, aqui eu tenho a região lisa, ou também chamada região de
crescimento ou de alongamento. Aqui nessa região, eu vou ter células em constante processo de divisão celular. Vai ficar aqui nessa parte que eu estou apontando, certo? É aqui nessa região que vai acontecer a distensão, o alongamento, o crescimento da raiz, certo? A responsabilidade vai ser dessa região lisa, chamada também região de alongamento ou de crescimento. Em seguida, eu tenho a região pilífera, onde eu tenho vários pelos, né? Estão representados aqui. Aqui na região pilífera é onde eu vou ter a maior parte da absorção da água e dos sais minerais pela raiz. E um pouquinho mais acima, eu tenho a região de ramificação, certo? Porque as raízes elas vão ser divididas. Eu tenho aqui essa raiz maior, que vai ser chamada de raiz principal, e aqui eu tenho as ramificações, né, que são as raízes secundárias, certo? Então, a região de ramificação é onde eu vou encontrar as ramificações da raiz principal, certo? Bom, pessoal, a gente vai ter na natureza dois tipos principais de raízes, né? Não é que não possam existir outras, mas essas vão ser as mais comuns, né? Aqui eu tenho a raiz chamada de raiz fascicular ou raiz fasciculada, certo? Essa raiz aqui ela é muito comum no milho, né? Que são as plantas que a gente chama de monocotiledôneas. Se a gente observar aqui nessa raiz e olhar o nosso esqueminha, aqui ó, aqui eu consigo observar que essa raiz maior é a raiz principal e que essas aqui são as raízes secundárias. Só que quando eu olho aqui para a raiz fasciculada, eu não consigo perceber qual é a raiz principal e quais são as raízes secundárias. Por quê? Porque na raiz fasciculada, todas as raízes elas têm praticamente a mesma espessura e o mesmo tamanho. Então a raiz fasciculada ela tem essa característica de eu não conseguir diferenciar raiz principal e raízes secundárias. Já a raiz onde eu consigo fazer essa diferenciação, que é esse segundo exemplo, eu vou chamar de raiz axial ou raiz pivotante, certo? Aqui não, aqui ó, eu consigo perceber que eu tenho uma raiz mais grossa, mais central, que é a raiz principal, e irradiando dela, né, eu tenho as ramificações, que são as raízes secundárias, certo? Na próxima aula a gente continua.